como eu prometi, tá aí a live hoje. A gente vai ter um convidado especialíssimo, o Peter Amicucci, que aceitou, gente. Ele aceitou participar da live com a gente, falar um pouquinho sobre sonhos aqui. E ele é uma pessoa muito especial, quero que todo mundo receba ele com muito carinho, porque a agenda dele é assim, é corrida, ele não para. E a gente vai ter um convidado muito especial aqui hoje. E eu falei, quer saber? O não eu já tenho, né? Só falta a vergonha que eu vou passar, né? E fui com a cara e a coragem pedir pra ele aparecer aqui. A Edna! O Peter Amicucci é filho de uma super amiga minha, a Edna. Eu conheço ele desde, ó, pequenininho. Não era pequenininho, não. Mas eu conheço ele desde quando ele era, assim, muito jovem. E a gente não tinha ideia, né? Eu não tinha ideia de onde esse menino ia parar, né, Edninha? É isso aí. Então eu quero que todo mundo receba com muito carinho aqui o Pet, ele tá chegando aí. E a gente vai fazer uma live bem especial, com certeza, pro seu coração aí, pra poder tocar o seu coração. Chama todo mundo. Tá vendo esse aviãozinho de papel que tem aqui embaixo? Nesse aviãozinho você consegue compartilhar aí para suas amigas no Instagram, compartilha aí com todo mundo. Vamos chamar o povo. Aí o Pet já tá aqui já, ó. Como é que faz para chamar? Deixa eu tentar. Acho que eu já vou aqui. Para quem não segue ainda, o Peter Amicucci, vai lá seguir ele. Ele fala muita coisa. E o Peter, olha só, vê se eu tô falando mentira. Ó, o Peter é assim, ele fala na cara assim, ó, você tá sendo feita de trouxa, vamos lá pra cima aí, menina, não desiste não é assim, Peter? É, Vivi, desse jeito. Não sei Ele se é fala bom ou na se é cara. ruim, né? Tem que ser, né? Às vezes a gente precisa de uns chacoalhões assim, né? Precisa de um empurrãozinho, né? E você é craque em fazer isso no seu Instagram. Eu tento, né? Vamos ver como é que vai ser hoje. Ah lá, a sua mamãe aí, ó. Aí, ó, essa daí é a Já tá aí coruja. Um beijo, assistindo. mãe. Deus abençoe. Compartilha aí com o povo. Deixa eu compartilhar aqui Eu também. vou fazer Enquanto isso aqui isso, agora também. ó, Peraí, enquanto eu gente. tô compartilhando, Peter, Oi. fala um pouquinho. Quanto tempo que você tá em Belo Horizonte? Para quem não conhece o Peter, fala um pouquinho aí. Quem é você? Como é que você chegou até aí? Me fala um pouquinho. Fechou. Bom, primeiro eu quero te agradecer, Vivi, pelo carinho de estar aqui hoje falando diretamente do seu canal, com o seu público, com todo mundo que está chegando, está vendo, e depois aqueles também que virão, né, e verão eu quero disponibilizar essa live também no meu canal no YouTube, depois eu posso te mandar para você disponibilizar também. Então, quero te agradecer Ótimo. de coração. A honra, o privilégio é toda minha, né, de estar aqui hoje, de alguma maneira compartilhando os planos, os sonhos de Deus. Você é uma pessoa incrível, como minha mãe e eu oramos, viu? Pela sua casa, pela sua vida. Você é uma resposta de oração. E Deus vai cumprir É. muita coisa através da sua vida ainda. Ai, obrigada, que chique. Ai, Tá bom? obrigada. Olha, uma E pessoa quero que eu dizer, admiro tanto. que bom. E quero dizer para todos os meus seguidores que me assistem nessa hora também, mais os seus. Gente, o canal da Vivi é incrível. É um canal promissor, né? Muito profissional, muito querido. Parabéns pela excelência que você está trabalhando. Né? O nosso público precisa dessa excelência, né? E também, ao mesmo tempo, dessa humanidade, que é quando a gente mostra de fato que a gente não é fake, né? A gente é verdadeiro. Por mais que a gente Sim, está na verdade. câmera, se arruma todo, né? Então, glória a Deus pelo seu canal, que cresça, expanda, que tenha uma expansão maior aí, expanda em nome de Jesus. E muito obrigado. Bom, respondendo então a Amém. pergunta, Vivi. Vivi, eu estou em Belo Horizonte já há mais de 8 anos. Vim para cá através do chamado, né, pastoral. Ainda não sabia que tinha um chamado pastoral, mas vim para Belo Horizonte a convite da Ana Valadão, que conheceu meu trabalho, aquilo que eu fazia Gente, com a olha que arte. chique. Vocês ouviram bem aí? A convite de quem? Vocês ouviram bem? Fala sério. Da Ana, pois é. E aí tô aqui já desenvolvendo esse trabalho. Vim para cá, fiquei 4 anos aqui.
Depois, quando a Ana foi embora, aí a gente trabalhava junto também lá na fábrica de artes e aquela coisa toda. Aí também eu voltei para Ribeirão, fiquei um ano aí, que foi um tempo de preparação para minha vida, um tempo também de reconhecer assim, o que Deus estava fazendo, e estou feliz. E aí, depois desse tempo, eu voltei para cá. Então, estou aqui de novo, já vai fazer mais uns 5 anos. E aí, logo que eu voltei, eu já fui ordenado a pastor. Hoje eu sou pastor aqui na Lagoinha, da Juventude Adulta. Para quem não sabe, a Juventude Adulta ela vai dos 25 anos para mais. Então, eu trabalho com esse público. Hoje eu sou esse líder aqui, né? Pela graça, bondade de Deus, até quando Deus quiser. E aí a gente trabalha e desenvolve, né? E aí, estamos aí. Para E você poder... trabalha com jovens aí, né, Peter? Aqui eu trabalho com os jovens, exatamente, com a juventude adulta, que vai dos 25 anos até os 56, 60. Ah, então eu sou jovem adulta. Ai, gostei Poxa, claro que é. Ai, jovem adulta, gostei. Já tava me sentindo velha, eu sou jovem adulta, tá vendo? Você aí com mais de 30, com 40, eu tô com 40. E, ô Peter, às vezes a gente vê, né, e fala assim, olha o Peter, onde ele está, né, onde ele chegou, que legal, ele fala para muita gente, as pessoas levam cestas, né, eu vi aí que fez um ano do seu ministério Sim, aí, e eles levaram uma cesta de café da manhã, né, então quem vê trouxeram. isso pensa assim, poxa, que sorte que o Peter teve, tudo deu certo para ele. Hum, Mas eu lembro quando você morava aqui em Ribeirão, as suas lutas com a sua arte, porque você tinha nossa. o seu ministério de artes, né? Que vocês se vestiam, era muito lindo aquilo, eu achava o máximo. E o quanto era difícil de você colocar esse sonho seu em prática. É isso mesmo ou eu Nossa. tô delirando? Não, é verdade. Você fez uma boa colocação antes de te responder isso. Minha luz aqui tá muito escuro, meu rosto. Eu não consegui fazer essa iluminação linda igual a sua, não. Não, Mas eu tá vou bom, tentar tá abrir a ótimo. É cortina que aqui. tava muito claro lá atrás, agora escureceu lá atrás, ficou melhor. Cadê? Acho que Aí. agora vai ficar um pouquinho melhor, né? Ou não? Tá bom? Isso. Tá legal, tá Tá bom? ótimo. Então tá. Bom, então respondendo a sua pergunta, Vivi, isso que você falou é muito importante. Você sabe que eu esperei o seu canal para a gente poder. Aqui eu até compartilhei, né, com os meus intercessores aqui para a gente poder falar. A gente vai fazer uma live aqui na minha casa mesmo, nesse ambiente, e a gente vai chamar Nossa História, né? Porque vai estar eu e a pastora Paula. Então a gente vai falar um pouco da nossa história, vai mostrar tudo aquilo que a gente tem como material de revista, de tudo que a gente saiu no mercado, assim, foi muito especial. E aí a gente quer mostrar e também inspirar, não é só para mostrar, mas inspirar. Então eu quero pegar um gancho nisso, então e já convidar todo mundo também para participar da Olha, nossa eu não live. Em sabia, breve a hein, gente gente? divulga. A gente divulga, vai chamar a live aqui comigo em casa, né? Mas vai chamar Nossa História. Então a gente vai contar um pouquinho para inspirar a tantos corações que geram. Bom, realmente nós iniciamos num trabalho e hoje o tema da live é sonhos, né? Sobre sonhar, sobre você acreditar. Então eu quero aproveitar esse meu testemunho para poder contar. No início era um desafio, porque todo início, seja de ministério, seja de carreira, a gente tem que conquistar as pessoas e provar assim, para a gente mesmo, que é o mais importante, o tanto que a gente deve acreditar no nosso potencial. Poxa, se cada um que está nos assistindo aqui nessa hora tiver certeza do seu potencial e daquilo que Deus tem para liberar para cada um de nós, você pode ter certeza que Deus vai honrar. Uma coisa que Deus me ensinou nessa trajetória, Vivi, é valorizar os começos, as pequenas coisas. Então, no início do Ministério de Artes, era tudo muito simples. Era o dinheiro das ofertas, era a verba que a gente tinha que fazer bico para poder tá ali, sabe? Para poder fazer o figurino. Mas no meu secreto, também Deus compartilhava muito ao meu coração. Eu me lembro que eu sonhava com a Ana Paula, eu me lembro que eu sonhava que estava em Belo Horizonte, eu contava isso para minha mãe, que é a minha maior Pensava que intercessora, louco. né? Não, ela, o intercessor, ele tem esse coração, né? Não só a mãe, mas o intercessor, então ele tem esse coração de falar assim, vai dar certo, você está sonhando, você está acreditando, porque vai acontecer. Então, E não que a ela Ana seja falava isso só... pra você, vai dar certo. Ela já falava.
Claro, então, tipo assim, ela sempre Olha. me impulsionou, minha mãe sempre me colocou para cima, a gente ter não só a mãe, né, mas uma intercessora e alguém que acredita é importante. Então era muito desafiador, eu me lembro, eu de CGzinha, de motinha, carregando cenário, carregando um monte de coisa, e a nossa igreja era num bairro de periferia, numa portinha pequenininha, né? E ali as pessoas poderiam olhar e falar assim, ali não vai sair nada. Daquele lugar não vai sair ninguém. Sabe? Então eu vejo que não é o lugar que faz o propósito de Deus na nossa vida. Quem faz é o tanto que a gente está disposto a renunciar e ao mesmo tempo está disponível para o reino e para a obra de Deus acontecer através da nossa vida. Nós somos a continuidade de Jesus na Terra para levar o evangelho através da arte, através da maquiagem que você faz, pode trazer paz, você pode abençoar as pessoas. Você tem ali um contato tão próximo com as pessoas, né? Que a gente usa de tantas facetas, a gente fala isso na psicanálise, que é quando a gente se veste de alguma coisa para poder se apresentar para o outro, né? Para poder ser aceito. E aí você tá ali fazendo o outro, né? A todo momento. Então isso é incrível. Então, eu sonhei, planejei, compartilhei e dividi. Uma das chaves na nossa vida, tanto ministerial como profissional, é dividir. Todo bolo que Deus dá pra gente, a gente pode dividir. Quando a gente não divide, é egoísmo. Quando você tem oportunidade no seu trabalho de promover alguém ou de lançar alguém, se você não faz isso, você não divide o bolo. Então, você não cresce. Né? Agora, quando a gente divide o nosso bolo, a gente cresce. Porque Deus quer que a gente multiplique os talentos. Né? Existe uma palavra na Bíblia que fala sobre a multiplicação dos talentos, né? Sobre a parábola dos talentos, que é tão conhecida. O que Deus nos ensina com essa parábola? Que a gente tem que prosperar aquilo que Ele está nos dando. Então, seja talentos, pessoas, ministérios, trabalho, a gente tem que fazer os outros crescerem, evoluírem junto conosco. Então, foi um tempo muito precioso. Eu ousei sonhar, ousei acreditar e ousei ir atrás, correr atrás. Tem gente que sonha, mas fica de braços cruzados esperando. É muita gente quando é igual a gente que quer namorar. Tem gente que quer namorar, mas não sai de casa. Então você vai namorar ou com o carteiro ou com qualquer um desses aí, né? Ou com o cara ou com o coletor de lixo, porque não tem jeito, porque só os outros, só eles que vêm na porta de casa. Então, assim, a gente tem que se preparar para essa realidade. Preparar, estudar, avançar. Eu acho que eu te respondi. E foi sempre, e foi fácil, foi tudo dando certo, ou chegou alguma vez que você falou, vixe, tá muito difícil isso, eu não sei se vai dar certo, e agora? Foi tudo facinho, Peter? Tudo foi Não, encaixando. não. Como era uma coisa de Deus, então vai tudo dar certo, vai ser fácil, você não vai se esforçar. Olha, pelo contrário, eu acredito que pelo fato de ser de Deus, a coisa parece que dificulta mais. Não porque Deus dificulta, mas porque tudo que Ele nos dá é para sempre. É com raiz. Então a raiz ela demora a pegar. A raiz, se você troca a planta de lugar, eu tenho algumas plantas aqui na minha casa, então se eu troco essas plantas de lugar e de repente se ela não gosta daquele lugar, ela não vai. E se eu tiro ela da terra também e coloco ela, se ela não gostou, ela não vai. Então a gente precisa entender que tudo na nossa vida é um processo. O seu canal está crescendo e evoluindo, mas é um processo. O meu canal ele cresce, a minha vida profissional, mas é um processo. Os processos eles fazem parte da vida. Nós estamos aqui, nós temos a largada e nós temos a chegada. E nesse meio nós temos o processo. Tem pessoas que querem partir daqui e já chegar aqui. Se você não constrói nada, você não vai chegar naquele lugar, no ponto de chegada. Você vai permanecer aqui até entender que você precisa construir alguma coisa. Então era muito desafiador. E esse processo é o tratamento de caráter, é a tristeza, quando as pessoas não acreditam em você, quando não acreditam no seu sonho. Né? Muitas pessoas não acreditavam. Eu tive quem, graças a Deus, acreditou. E fez com que eu evoluísse, que eu corresse atrás, que hoje eu pudesse estar realizado ministerialmente, chegar no teto que eu queria. E estou feliz, sabe? E o bonito do sonho, Vivi, não é quando tudo você está explodido. Não é isso. A vitória do sonho não é quando você explode no Brasil, no mundo, não é isso. A vitória de um sonho é quando você se realiza pessoalmente.
É Porque às isso. vezes tem gente que chega no topo, mas não consegue sustentar, sabe? Às vezes a Então, pessoa acha que é dinheiro, né? A vitória de um sonho, né? E não e é quantas isso. pessoas eu e você nós conhecemos que são. Eu conheço pessoas que são milionárias e que são infelizes, Sim. que fazem tratamento depressivos, que já quiseram tirar suas vidas. Então, nunca foi fácil, sempre foi um desafio, porque às vezes eu tinha que tirar água de pedra, assim, né? Então era bem complicado. Mas Deus renovava a minha fé, Deus falava comigo isso firmemente no meu coração. Tudo que acontece com você é um tratamento. Toda porta que acontece com você, que é fechada na sua vida, é um tratamento do seu caráter, para provar a sua motivação, aonde está o seu tesouro, tudo isso, mas eu tinha que vencer. Então existem momentos que a gente precisa ser esticado para Deus liberar um vinho novo para a gente. É, tá vendo? Gente, para quem tá chegando agora, o tema é sonhos e a gente tá falando como chegar lá, né? O Peter que saiu assim, tudo o que ele é hoje, eu vi ele quando jovem aqui, quando um menininho aqui, lutando, porque eu sou muito amiga da mãe dele, a gente trabalhava juntas. E a Edna, não sei, eu não sei se eu já contei aqui, mas a Edna foi uma das grandes responsáveis aí pela minha conversão. Eu tive sempre bons cristãos aí perto de mim para me falar um pouquinho de Deus, para me mostrar o caminho. Sim. Mesmo assim, eu demorei para ir buscar, né? É, Mas daí a importância que a gente vê de falar. Às vezes você que está aí me ouvindo, às vezes você é cristão, às vezes Deus tocou no seu coração para você falar de Deus, falar dele para as pessoas, e você fica assim, acha que não vou falar não. Deus, imagina, ela vai achar que eu sou louca. Eu não vou falar não. E assim, se eu não tivesse pessoas para ter falado de Deus para mim, como a sua mãe falou, né? Eu não estaria aqui hoje, assim, eu não imagino a minha vida sem Deus, né? Como é hoje. que bom. E então eu queria falar isso porque às vezes Deus está tocando aí no seu coração, quem está assistindo, fala com tal pessoa, ela está É, precisando de mim, fala de mim para ela. E você fica com medo, né? Não pode ter medo. A Edninha, né, que é sua mãe, me falou muito. E eu vi esse começo seu, né? Para quem está começando, quem está chegando aqui agora, o Peter começou assim na garra mesmo, foi na força. a cara na coragem. E onde, hoje eu vejo o Peter, eu falo, caraca, como assim? Aquele menininho que lutava ali, que queria e que as pessoas desacreditavam. E olha onde ele tá, né? Mas não foi fácil, as pessoas também desacreditaram em você. E você teve que deixar alguns sonhos de lado para poder realizar esse, Peter? Nossa, eu digo que um dos maiores desafios para mim, que é um desafio até hoje, é ter deixado a minha casa, né? Ter deixado a minha família, ter deixado, inclusive, o Matheus tá aí, quero mandar um beijo para Ah, ele, tá que é meu primo do assistindo. coração, e meu filho de consideração. Ele é um Minha fofo. tia também, a mãe do Matheus, então todo mundo. Então, um dos meus maiores desafios para ter conquistado algumas coisas foi ter deixado a minha casa, minha família, meu alicerce. E uma das palavras que me respaldou e que me encorajou nessa época que eu orava, e orava sobre isso, era a palavra que Deus manda Abraão sair da sua casa, da sua terra, da sua parentela. Uma das chaves incrível para a nossa vida é que quando Deus nos dá uma ordem, por mais que seja muito doloroso, ela vem carregada de uma promessa. Então, quando Deus manda Abraão sair, quer dizer, deixa a sua casa, a sua estrutura, tudo que você construiu, o seu trabalho, né? O que é importante para a gente hoje, quanto pessoas que estamos hoje, né? Se Deus mandasse a Vivi sair de Ribeirão hoje e deixasse tudo, né? Como que seria isso, né? Então, quando Deus fala isso, logo em seguida ele vem e ele fala assim, mas eu vou te fazer pai de nações. Ele faz uma promessa, eu vou abençoar a sua casa, eu vou te fazer pai de nações. Ele vem uma promessa carregada. Então tinha uma promessa. Mas o meu maior desafio foi ter deixado a minha casa. E aí Deus trabalha na minha mente de alguma maneira e ele sempre traz algo para mim. Para um bem maior, sacrifício tem que ser feito. Então a gente tem que entender que para um sonho dar certo, se a gente quer evoluir, se a gente quer crescer, vai existir algumas coisas que a gente vai ter que renunciar. E vai doer. Porque Deus trabalha na gente o desapego. Porque Ele nos prepara para algo maior. E algo maior requer muitas vezes você abrir mão daquilo que você tem hoje. Porque você não consegue carregar na sua mochila da vida tudo que você vem colocando. Existem pessoas que carregam 10, 20 anos atrás. Mas Deus nos ensina, à medida que a gente coloca,
a gente também libera um pouco, né? Então, isso é importante na nossa vida. Não querer carregar tudo, porque tem uma hora que não vai caber mais. E aí que está o nosso perigo. Então, eu tive que renunciar à minha família, tive que renunciar ao meu trabalho, meu emprego, né? Eu sou gestor de pessoas por formação, estou agora na minha segunda formação, que é a psicanálise, e também a questão da teologia também, mas tive que renunciar a tudo isso. O fato de estar no chamado também, os amigos, aquelas pessoas que a gente amava demais, ter deixado e ter reconstruído, né? O chamado pastoral e muitas vezes de liderança, ele é muito solitário. Então, às vezes a gente está rodeado de pessoas e ao mesmo tempo a gente não tem ninguém que a gente possa contar. Então, é um desafio muito grande. A gente não faz ideia, mas outro dia eu ouvi que a profissão de pastor é uma das mais difíceis do mundo, das profissões mais difíceis de se fazer no mundo. Então, imagina quantas profissões tem no mundo, ser pastor tá entre as mais difíceis, né? As que exigem mais de você. E porque ninguém vem falar pro pastor, pastor, que legal, olha, são raros, né? Tá tudo certo na minha família, olha, obrigada, tá tudo legalzinho. Não é assim, né? É assim, Peter? Não, nunca. Nunca. Às vezes a gente tem uma cobrança em excesso, né? Para cuidar dos outros e às vezes a gente fica falando, pô, né? Que hora que eu vou ter isso? Graças a Deus, eu aprendi a equilibrar, trazer o equilíbrio, né? Para minha vida, para o meu coração. E hoje eu consigo dar uma equilibrada sobre isso. Mas sempre é um desafio, né? Então a gente tem que estar sempre muito sensível também à voz de Deus, do Espírito, e sempre olhar o foco. Quando a gente tem um foco, Deus ele vai modificando aquilo que ele precisa, né? É isso aí. Ó, se vocês quiserem fazer perguntas também aí, mandem perguntas que aí a gente... Vamos aproveitar Sim, o tempinho aí que a gente tem com o Peter, porque o tempo dele é valioso, gente. Aproveita aí. Ó, viu, Peter? E obrigado. assim, acontece às vezes da gente ter algum sonho e que não é a vontade de Deus aquele sonho para nossa vida e a gente acaba frustrando esse sonho. Esse sonho é frustrado, né? Tem Uhum, muitas pessoas que entram em depressão quando um sonho é frustrado, que não conseguem mais sair, né, dessa tristeza, desse luto por algo que ela esperava e que não aconteceu. uhum. O que a gente pode falar para essas pessoas? Como voltar a sonhar? Que aquele sonho não deu certo, mas pode ser que tenha outro vindo ali, né? O que a gente pode falar? Pois é, eu vou dizer algo para você, Vivi. Eu publiquei até isso recente, né? E quero trazer isso de uma maneira muito sóbria, porque muitas vezes a gente sonha muito e não existe nada de errado em sonhar, a gente tem que sonhar. Mas mais do que isso, é a gente também ter uma maturidade e entender que mesmo que esse sonho ele não aconteça, a gente mesmo assim, mesmo que ele não aconteça, a gente tem que ter maturidade. Se ele não acontecer, a gente vai fazer acontecer aquilo que dá para a gente fazer. Né? A palavra do Senhor ela diz isso, né? Que Deus traz à existência aquilo que não existe. Mas se não der para rolar, se não é aquele momento, eu costumo dizer algo. Eu não trabalho com a frustração, eu trabalho olhando uma outra visão. Se não deu certo, é porque Deus está me dando um livramento. Talvez você está sonhando coisas que aparentemente aos seus olhos, ele é bom, ele vai dar certo. Mas Deus está vendo lá no futuro, porque ele é o único que tem esse poder. Antes de nós nascermos, ele já tem tudo escrito na nossa vida. Então, se algo não está dando certo, beleza, Deus está te dando um livramento. Eu costumo semear esse pensamento do que falar assim, foi o diabo que fechou a porta, eu que sou um incompetente. Não, irmão, você tem que entender que Deus está te dando um livramento. E se ele não está te dando isso, ele vai te dar algo muito maior. Eu quero contar um testemunho e aproveitar sobre isso. Antes de vir para cá, eu queria muito estudar no CTMDT, que era o Centro de Treinamento do Diante do Trono, uma escola muito conhecida no mundo. Tinha gente de todos os lugares do mundo vindo para a escola, que era a escola da Ana. E aí eu falei assim, Deus, como que vai ser? E Deus falou, Pito, na data do meu aniversário, dia 19 de julho de 2006, eu saí e fui para minha igreja, que era o meu hábito, a igreja local onde eu era, no centro da cidade de Ribeirão Preto. E aí eu fui orar. Minha mãe estava em casa nesse dia, ela falou, mas você vai sair, todo mundo vai te ligar. Ainda tinha telefone residencial em casa, né? Todo mundo usava ainda. E aí ela falou, Faz todo mundo vai tempo. te ligar. É muito. Todo mundo vai te ligar para te cumprimentar, você não vai estar aqui.
né? Eu falei, mãe, eu preciso orar. E aí eu me lembro que eu fui cedo para a igreja, era muito cedo. E aí eu fui orar e eu comecei a orar a Deus. E Deus falou, Peter, você não vai para Belo Horizonte. Você vai para Curitiba. E eu falei, meu Deus, mas eu não conheço nada lá no centro de treinamento de lá, não é isso que eu quero. E eu tinha minha motivação muito errada, porque eu queria vir para cá para poder estudar, me formar e cantar com a Ana. E eu falei, eu quero ficar famoso, eu quero ficar famoso. Eu falo isso porque Deus me moldou muito. E aí eu me lembro de quando chegar lá, em Curitiba, quando Deus falou tudo isso, foi um desafio, ninguém entendeu nada, mas eu fui. E o meu sonho era estudar na escola. E Deus falou comigo, Peter, eu vou te colocar na escola de uma maneira diferente. Eu não podia imaginar, Vivi, que Deus ia fazer o que ele fez. Passou-se os anos, passou 2007, 2008, 2009, em 2011, quase 5 anos depois, Deus ele realizou um desejo do meu coração, que eu não podia imaginar esse desejo. Quando eu entendi que Deus estava me levando, quando eu recebi o convite para ir ministrar no CTMDT, que eu pisei no CTMDT pela primeira vez, você imagina a minha emoção. Eu arrepiei, porque eu dava de cara com os cantores que cantavam, com a Helena, com a Robertinha na época. Assim. E eu fiquei assim, falei, nossa, né? Que no nosso meio é pessoas conhecidas. E eu fiquei abismado, assim. Aí eu falei, Deus... E aí, na hora que eu cheguei, Deus falou assim, Peter, eu não queria te trazer aqui como aluno. Eu queria te trazer aqui como uma autoridade. E aquilo, para mim, foi uma mescla de sentimento. Eu me lembro de estar com o pessoal do Freedom na época, a Paula, a Lili, e a gente ficou assim, muito emocionado, muito comovido. Então, o não de Deus agora pode ser um sim lá no futuro. A gente tem que aguardar. A palavra de Deus fala assim que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então é importante. E aqueles sonhos que não acontecerem, se frustra não. Descansa no Senhor, repousa. Porque Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. E se não deu certo uma, não deu certo duas, não deu certo três, vai 7, vai 15, vai 20. Mas que não seja algo para a sociedade. A gente vive muito para a sociedade. A gente vive muito para o outro. Quando a gente começa a viver para a gente mesmo, para automotivação pessoal, a gente é mais feliz. Porque se não deu certo, ok, tá tudo bem. O fato é que a gente traz para a vida uma briga de ego. O que você tem para me oferecer? O que eu vou te oferecer? O que eu tenho que você vai me respeitar e eu vou te respeitar? Basta, a gente precisa respeitar o outro como um ser humano limitado. O fato é que as pessoas acreditam, e a gente, quanto ser humano, acredita que a gente não pode errar, que a gente não pode falhar, que a gente não pode, em algum momento da vida, recomeçar. E não existe nenhum mal nisso. A gente tem que construir as coisas com alicerce. Deus, Ele nos ensina. E a vida também nos ensina a ter estruturas. Então, se hoje algo não está dando certo, amanhã pode dar. Descansa no Senhor. E você não vai morrer por causa de um sonho que não aconteceu. Outros vão vir. E aí a gente escolhe. O fato é que muitas pessoas adoecem porque elas escolhem permanecer na frustração. Ao invés de escolher vitória, ao invés de sacudir a poeira e dar a volta por cima. Então, isso é importante pra gente. Se não deu certo aqui, cara, a gente vai tentar outra coisa. Se não deu certo lá, não tô nem aí. O fato é que as pessoas às vezes ficam assim, eu tenho vergonha do que eu tinha, do que eu era. Vivem do passado. Escravizadas no passado. Pô, vamos viver o agora. O que você tem para fazer hoje? Você tá vivo. Você não tá morto, você tá vivo. Então vamos lutar pro hoje, pro agora. Isso que é importante. Eu quero deixar essa palavra para essas pessoas, já que você me perguntou. É isso aí. Ô, Peter, e a gente tá falando muito assim de, você fala, eu ouvi, e Deus falou comigo. Quando eu não era cristã, e às vezes a gente tá falando aqui com muitas pessoas que não são cristãos também. Sim, sim. E eu ouvia isso, eu falava, gente, como que será que é, né? Eu até escrevi aqui, você tá falando, eu falei, eu tenho que escrever para não esquecer de perguntar. Tá certo. Como que a gente ouve? Quando eu não era cristã, eu pensava assim, nossa, que louco, como assim? Deus fez uma ligação ali para ele, falou com ele, como assim ele não fala comigo? Por que ele não fala comigo? Eu quero também, né? É isso mesmo. E eu não entendia como que era isso. E eu fui entender depois que quanto mais próximo de Deus a gente chegar, quanto mais próximo dele a gente estiver, mais a gente ouve. Ele fala baixinho, ele não grita.
E quando Uhum. você tá longe, você não vai ouvir a voz dele, né? É, E tá bom o som aí, eu tô ouvindo uma interferência, não sei se tá bom o som. Falem aí pra mim, para mim tá bom. tá Aí o bom? pessoal, aham. Falem aí. E eu não entendia isso. E como é estar perto, né? Você pode falar, umas dicas aí para quem quer também ouvir a voz de Deus, quer saber se os planos que ela tem são planos de Deus, quer ouvir, quer perguntar para Deus também. Como é que essa pessoa faz, Peter? Pois é, tudo é uma questão de relacionamento, né? Quando a gente fala de Deus, a gente fala de relacionamento. Algumas pessoas têm a ideia de que Deus ele é, né? Ele é soberano, ele é poderoso, mas ao mesmo tempo ele é pai. Dentre todos os deuses que existem no mundo, o nosso é o Deus que se permite ser chamado de pai. E isso é a coisa mais maravilhosa. E quando ele deixa quando ele nos permite ele se permite ser chamado de pai, é porque ele quer uma intimidade, uma relação, né? Ele quer ter um contato. E muitas vezes nós não estamos prontos para ouvi-lo. É como, por exemplo, se alguém dessa live que está nos assistindo agora me liga aqui agora. Oi, Pi, tô aqui, né? Sabe quem está falando? Eu vou falar, olha, quem é? Né? No meu telefone não vai estar registrado. E aí eu fico assim, querendo saber quem é e pergunto. Diferente de quando minha mãe liga. Minha mãe pode ligar de qualquer outro número de telefone, de um orelhão, se existir ainda, da NASA ela pode me ligar. Mas quando ela ligar e ela fala, oi, que é o jeito dela, eu já sei que é ela. Isso é o quê? Intimidade. Isso é convivência. Isso é relacionamento. Não tem como a gente ouvir a Deus se a gente não tem um relacionamento com Ele. E Deus vai falar no nosso interior, na sua inconsciente, no seu consciente aqui. Né? Quando você está quietinho, você fala, Deus, o que eu tenho que fazer? Sabe aquela impressão que a gente sente no coração, que às vezes dá uma apertada, de um não, ou às vezes dá aquela alegria? É um sim, é Deus liberando isso, essas decisões. Então, saber ouvir esse sentimento, por isso que orar, para você que nos assiste nessa hora, talvez você fale assim, como que eu vou orar? É uma reza? A reza é aquela coisa que já é decorada. Mas a oração é algo que você fala que está no teu coração. Deus, Pai, eu estou aqui hoje, nessa tarde maravilhosa, em comunhão com os meus irmãos. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor me deu um trabalho. Obrigado porque eu posso andar. Obrigado porque eu estou respirando. Obrigado pela casa que eu moro. Né? Você falar o que sente. E através disso, isso vai se tornar um caminho de mão dupla, né? Porque aí você vai falar e Deus vai falar. Deus nunca vai te deixar no vácuo, né? Deus sempre vai responder. Se ele entender que você está falando com ele, ele vai te responder. Então, isso é o mais incrível, a gente ter essa sensibilidade. Deus pode falar através de sonhos, você pode sonhar, você pode ver. Deus pode usar uma pessoa para falar com você, de uma resposta que você estava querendo, né? Deus, uma coisa que eu quero deixar aqui é relacionamento. Não é religiosidade, não é você ir na igreja todo dia, subir no monte, jejuar. Isso é importante na nossa caminhada da fé. Mas mais do que isso é você ter relacionamento com Deus. Né? Então serve para todas as crenças e todo mundo que está nos assistindo. Se você quer ter um relacionamento, ouvir a Deus, você precisa ter um relacionamento com Ele. Fica a dica aí, gente. Ó, tá ruim meu som, né? Eu vou tentar colocar o foninho aqui, peraí. Tá bom. Ver se melhora. Eu tô ouvindo um eco hora que eu falo. Peraí. Para mim, ele racha. Não sei se você tá de microfone. Eu já baixei o volume aqui. Tô pegando o foninho. Vamos ver se eu consigo. Enquanto eu tô colocando aqui o foninho, vou por aqui. Vamos ver se melhora. Peraí. Tá. Agora. Ainda tá, né? Agora acho que deu uma melhorada. Vamos ver se melhora. E eu não sei porque que eu tô ouvindo um eco. Mas vamos lá, vamos continuar. Falando em Deus falar com a gente, né? Deus já falou comigo lavando a louça. Enquanto eu estava lavando a louça, uma vez eu tinha discutido com meu marido. Eu estava pensando assim, logo no começo, meu casamento já foi restaurado assim, de uma forma
inimaginável. Eu ainda vou vir contar meu testemunho com o meu marido aqui, que ele tem que estar junto, né? Porque eu vou falar mal dele, é bom que ele esteja junto para se defender. Tá certo. E, e eu lavando a louça e pensando, poxa vida, eu não sou valorizada, né? Meu marido não me valoriza, como assim, né? Deus, não, me ajuda aí, né? E na hora, foi muito claro, assim, na minha cabeça, ele falar assim, minha filha, você é valorizada por mim, você quer mais o que da sua vida? Você tá reclamando do quê? E aí eu falei, caraca, é verdade, né? Desculpa. Então, às vezes ele fala sozinho e já usou pessoas também que eu nem conhecia para falar comigo. Coisas que estavam acontecendo na minha vida que ninguém sabia, que eu não contei para ninguém, e pessoas de longe que não me conheciam vieram me chamar, falar que estava orando por isso, e que Deus mandou vir falar comigo por isso, que era o meu casamento na época. E assim, coisas pontuais também. Na hora de uma briga, ela mandava recado na hora. Era uma coisa assim, inexplicável, né? Então, quanto mais a gente tem a proximidade com Deus, mais a gente vai ver isso, né? Teve alguma situação assim que aconteceu, Peter? Deixa eu tirar aqui, que acho que tá pior o som. Tá bom o som aí? Falem pra mim se o som tá bom. O povo rindo, né? Vocês dão risada, né? Deu uma melhorada. Melhorou? Com o foninho melhorou, gente? É. O que vocês acham? E aí eu tava perguntando pro Peter, né? Teve alguma situação assim que foi muito inusitado que Deus usou alguém para falar com você? Nossa, que Deus usou alguém para falar comigo? Tem sim. Nossa, eu posso dizer várias vezes que Deus usou alguém para falar comigo, mas também ele falou sem ninguém, assim, né? Aquela coisa de não vira nessa rua, não vai por aquele caminho, né? Então, eu já fiz várias vezes, Deus já fez várias vezes isso comigo. Mas eu me lembro de uma vez que Deus usou uma pessoa para falar comigo, sim. Agora, recente, eu estava num acampamento do Legacy Up em Poços de Caldas, e Deus usou de uma maneira incrível a vida dos pastores lá, né? Eu falei, Deus, eu preciso sair daqui. Eu estava tão sobrecarregado. Eu falei, eu preciso sair daqui tão aliviado. Me dá uma resposta de oração, né? Usa a vida de alguém para isso. Faz alguma coisa por mim, né? Intercede por mim, porque tem hora que a gente, mesmo na caminhada da fé, a gente sente que precisa de alguém também, né? Então, eu me lembro disso. E aí veio a pastora, veio o pastor e me abraçaram, e eu queria que fossem outros pastores, eu me lembro até hoje. E aí eles vieram, e naquele momento Deus falou, filho, não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. O estereótipo é você pode escolher, mas quem manda sou eu, quem vai. Né? Então, isso, e não é um Deus autoritário, é um Deus que fala assim, você vai se sentir amado. Depois eu entendi, né, o porquê que tinha sido eles, e foi algo assim maravilhoso. Eles falaram tudo que eu estava vivendo, passando, e eu falava, Deus, só o Senhor pode fazer. Então, tem momentos que eram um momento de direcionamento. Eles estavam me dando um direcionamento, né, sobre sonhos, planos. Vivi, eu tenho um projeto, né, depois de um tempo ainda, e que eu quero ter um tempo sabático, assim, no ministério, né, e eu tenho orado muito por isso. E eu quero... E aí, um desses pastores veio até mim, aí começaram a ministrar na minha vida, e aí é lindo quando a gente entende o chamado profético, que é uma outra, né, outra live pra gente falar, para quem não vai entender aqui. Mas estou tentando falar no modo mais geral para todo mundo entender. E aí um deles veio e colocou um relógio no meu braço, e aí falou assim, olha, o tempo de Deus não é o seu, mas ele vai adiantar os processos na sua vida. E aí aí eles colocaram aquele relógio no meu braço e falei, esse relógio é para você. E era dele, né? Esse relógio é para você entender que Deus, ele vai mover. E daí um outro pastor começou a orar comigo ali naquele momento de oração, e aí ele veio e colocou outro relógio no meu braço, ele falou assim, e vai adiantar o processo. Não vai demorar. E eu fiquei com os dois relógios pendurados, mais o meu, né? Então, eu vejo assim, o tanto que Deus foi poderoso. Aí um deles veio e colocou uma bandeira, que é a bandeira de um país que eu quero muito poder morar ainda, né? Poder ir. Então, veio, né? Que é Portugal. Então, veio assim, um deles veio com a bandeira de Portugal. Olha só que coisa incrível.
Ninguém sabia disso. Quem sabe disso é só minha mãe e minha melhor amiga. Só, ninguém sabia disso. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Deus, tu és maravilhoso. E aí, quando eu vi isso, eu tenho a bandeira tá aqui. Eu trouxe os 2 relógios, trouxe a bandeira, que foi representativo. Então, eu vi Deus trabalhando, Deus movendo aquilo de uma maneira sobrenatural. E para quem não é convertido, o Peter, tenta baixar um pouquinho o volume do seu celular para a gente ver se melhora aqui. Veja. Veja, baixou? Eu acho que Baixei. melhorou. Ah, então era Parece aqui. que melhorou. Aí, que para quem não é convertido, isso tudo que a gente está falando pode parecer loucura. Nossa, esses dois aí tomaram alguma coisa. Porque eu pensava assim também. E eu via a sua mãe, a Edninha, ela tá aí, ela não vai me deixar mentir, ó. A gente trabalhou juntos e Deus sempre deu um jeito de colocar alguma cristã. Eu vou até trazer a primeira cristã que me falou de Cristo, que falou de Jesus para mim. Eu trabalhava em uma confecção e com 14 anos eu comecei a trabalhar e eu ia de bicicleta levar roupa para ela costurar todo dia. Eu ia levar os tecidos para ela costurar, eu trabalhava em uma confecção. Levava para ela costurar e tinha dias que eu tinha que esperar ela fazer alguma costura para eu levar de volta já para a fábrica. E nesse dia que eu tinha que ficar esperando, enquanto eu esperava ela falava de Jesus para mim. E às vezes eu pensava assim, nossa, que louco, que viagem. Mas hoje tudo faz sentido. Então, para você que está aí achando que é uma loucura, um dia vai fazer sentido. E a Edninha também, a sua mãe, a Edna, linda, maravilhosa, ela é uma pessoa assim incrível. Ela trabalhava comigo de manhã quando eu vim para Ribeirão, que eu trabalhava para Dior lá na Fragrance. Ela me ensinou muita coisa de maquiagem, me ensinou como atender. Todo mundo fala, nossa, Vivi, você atende muito bem. A Edninha que me ensinou, tá tudo aí. Nada é por legado, acaso. né? E eu via, ela ia quase todo dia na igreja, e ela ouvia louvores, e ela falava de Jesus. E eu pensava assim, nossa, que louca, ela é uma escrava da igreja, né? Essa igreja escraviza ela. Como assim? Ela tem que ir todo dia. Eu chamava ela às vezes para fazer alguma coisa. Vivi, hoje tem esse encontro na igreja. E eu não conseguia entender, eu pensava que aquilo era um fardo para ela. E hoje eu entendo que não, que quando eu comecei aí, quanto mais eu vou, mais eu quero. Quanto mais eu ouço louvores, mais eu quero ouvir. Quanto mais eu ouço a palavra e leio, mais eu quero. É uma coisa assim que é insaciável, né? É incrível. E muitas pessoas, às vezes, que não são cristãos, uma das coisas que faz a pessoa afastar é isso, né? É pensar, mas eu vou ter que ir na igreja. Depois eu vou ter que ouvir louvor. Porque eu vou ter que parar de sair com as más amizades, que a gente sabe que são más amizades, mas a gente quer continuar porque acha que eles são legais, que a gente não vai ter amigo legal na igreja. Verdade. E são crenças que às vezes te afasta de algo tão bom para sua vida, tão bom que assim não tem preço isso. Eu agradeço muito pela Edninha ter falado. Um dia eu vou contar a minha história de conversão. E antes disso, eu queria perguntar: ô Peter, você já nasceu cristão? Como é que foi? Você converteu depois? Eu não sei, nunca perguntei isso, eu acho. Na verdade, não. Me converti aos 15 anos de idade, numa igreja também do meu bairro, né, de Ribeirão. Me converti aos 15 anos e aí desde esses 15 anos eu tô até hoje, né? Tenho 34 anos, então tô aí, né? Lutando dia a dia, aprendendo cada dia mais com Deus. Olha só, gente, com 15 anos, começaram a falar de Jesus para mim com 14, eu só fui para a igreja com 35. Demorei um pouquinho. Mas ele não desiste da gente, né? Ele não vai desistir de você que está assistindo também, não. Não, não Peter, desiste. voltando a falar de sonhos, e quando você tem que aconselhar alguém, a pessoa vem falar de um sonho e que tá assim, é muito claro que aquele sonho não tem como ser a vontade de Deus. Como você explica isso para a pessoa? Como a gente saber se o sonho é uma vontade de Deus ou não? Assim, à primeira vista, a pessoa contando, a gente já sabe que não é uma vontade de Deus aquilo, não tem como ser. Bom, quando a pessoa ela chega ali, por exemplo, quando uma ovelha minha, alguém que vai na minha igreja, né, ela vai e eu acompanho ela chega e ela me conta aquele sonho,
A Bíblia fala assim que o mesmo Espírito ele vai testificar com o Espírito de Deus. Então existem momentos que a gente sonha, 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 mas é o que eu falei. E Deus, ele vai te dar um livramento. Ou então ele vai testificar com a sua liderança. Uma liderança hoje, e essa liderança não é só eclesiástica, só de um pastor, mas da sua mãe, de quem é uma autoridade na sua vida. Né? Então, muitas vezes, em todas as decisões que eu vou tomar, o que eu faço, o que eu faço, minha mãe primeiro. Então, eu tenho minha mãe não como alguém que é só uma mãe, mas como uma intercessora, uma amiga, né? Alguém que é pró. Nós desenvolvemos esse relacionamento. Depois de tanto apanhar, nós desenvolvemos esse relacionamento. Então, isso é importante, porque a mãe é uma figura de autoridade na vida de um filho. Né? Então, quando eu penso da mesma maneira, então até ali na igreja, quando alguém vem me pedir opinião, aquilo dentro de mim, ele fecha. Eu digo que eu tenho uma engrenagem que ele vai fechando, a gente ora e mostra. E quando a pessoa ela vem, é claro que Deus trabalha na sua multiforme, né, de várias maneiras, né, com cada um. Mas eu costumo dizer algo. Se não está dando certo, é porque não é para acontecer. Deus vai usar as coisas naturais do mundo primeiro, para dizer para você, olha, Vivi, não é o momento. Olha, não é o momento de você fazer isso. Eu me lembro, o ano passado, o ano retrasado, nós fomos à Argentina, eu e minha mãe. Nós queríamos muito conhecer, ela queria muito conhecer a Argentina, Buenos Aires, e aí eu queria muito que a gente acontecesse essa viagem. Então nós nos programamos, preparamos e fomos. E foi uma bênção a viagem, tudo aconteceu. Ficamos num hotel maravilhoso, no centro. Foi assim, as comidas eram maravilhosas, as companhias maravilhosas, os passeios maravilhosos, tudo na santa paz. Nós nunca havíamos feito uma viagem tão abençoada quanto aquela viagem que nós fizemos para a Argentina. Para entrar esse ano, a gente falou assim, agora a gente quer conhecer o Chile, então vamos conhecer o Chile. E aí a gente queria muito conhecer o Chile. E aí foi uma fase muito, muito difícil, porque nessa época minha avó tinha adoecido, e aí a gente foi para o Natal, e aí aconteceu muito, minha avó foi internada, e aí eu não conseguia fechar as passagens, os hotéis, as coisas, e aí teve uma noite que eu cansei, e aí eu estava com a minha amiga do lado, e já era tarde, e a gente conversando e tudo, e aí depois fui para o escritório, aí estava com essa minha amiga, e aí eu falei para ela, olha, eu já tinha pesquisado viagem para o Chile, já tinha pesquisado hotel, já tinha pesquisado tudo para poder ir para o Chile. E eu não estava entendendo o que Deus estava dizendo. Então eu entrava, daqui um pouco caía, aí entrava de novo, mudava de preço as coisas, eu não estava conseguindo achar voo, hotel, e tudo assim muito enrolado. Falei, Deus do céu. Aí por fim eu falei, pai, aí eu parei e orei. Eu falei, Deus, o que o senhor quer? E Deus falou assim, Peter, não é para você ir nessa viagem. Você não entendeu ainda? Eu não quero que você vá. Eu falei, Deus, mas por que o senhor não quer que eu vá? E aí Deus falou assim, eu te explico no meio do caminho, mas só me obedece. Eu falei, tá. E eu quero abrir um parênteses e liberar uma chave de Deus aqui nessa live, para você que está nos assistindo. Muitas vezes Deus não nos mostra esse processo, porque se Ele mostra, a gente desiste. E eu aprendi isso. E aí eu fecho aí as aspas dos parênteses, e aí eu falei, tá bom. E aí acabou, eu esqueci daquilo, eu falei, Deus, quer saber? Aí comecei a programar uma outra viagem. Uma amiga minha, uma ovelha minha estava na África, disponibilizou um apartamento dela no Espírito Santo, a Claudinha, e aí, beleza. Aí eu falei, eu vou pensar e te falo. E aí eu me lembro que tudo aconteceu. Aí eu fui pro Natal, para Ribeirão Preto, minha avó já estava muito doente, adoeceu, e na virada do ano, ela faleceu. Dia 29, 30, então ali ela veio a óbito. Então a gente, assim, ficou muito desnorteado, né? Todo mundo ficou muito assim, né? Não é para deixar a live cair, mas é para mostrar, assim, que naquele momento Deus estava dizendo assim para mim, Peter, você vai precisar potencializar a sua energia, a sua força nessa situação. E quando aconteceu, tudo fechou. Já tinha fechado para mim porque eu me considero uma pessoa assim, obediente à voz de Deus. Então, na hora que Deus falou, não dá mais, eu fechei o computador, minha amiga estava do meu lado, eu fechei o computador, eu falei, Deus não quer que eu vá para essa viagem. Liguei para minha mãe e falei, mãe, nós não vamos viajar. Deus tem uma outra coisa que eu não estou conseguindo entender nesse momento, mas Ele vai nos mostrar.
E foi o que aconteceu. E aí Deus abriu essa outra porta, que foi uma viagem para o Espírito Santo, eu não conhecia ainda, mas aí nós pudemos levar naquele caos que nós estávamos vivendo e ainda estamos nesse processo de luto. Minha família, o meu primo, minha tia, meu avô que precisava sair daquele ambiente, né? Foi um desafio também viajar dentro dessas condições, mas eu vi Deus direcionando. Então, ainda na viagem, eu comentava com minha mãe, falei, mãe, Deus tem um lugar de paz. Deus nos colocou num lugar de paz, a gente não precisava se preocupar com nada, sabe? Assim, eu vendo Deus liberando. Então, Deus vai usar situações naturais para dizer para mim e para você, que me assiste nessa hora, que não é para algo acontecer. Tem muita gente que tem o sonho de casar, tem muita gente que é solteiro, que é solteirão aos 34, como eu, e às vezes fica desesperado. Né? E às vezes Deus está falando, olha, não é a mulher de Deus para sua vida. Você tem que, eu vou te mostrar que não é. Eu vou te prevenir de algumas coisas. E aí Deus mostra o caráter, Deus mostra o jeito que a pessoa trata o ser humano, a educação, o amor, às vezes os princípios que são diferentes dos nossos. Né? Então, isso tudo é relevante. E a gente só erra se a gente quer, porque Deus mostra. Aqueles que têm um relacionamento com Deus, a vantagem de quem tem relacionamento com Deus também é essa que Deus vai mostrando a realidade. E sempre que eu estou numa situação, eu falo, Deus, não me deixe ser enganado. Tem hora que eu não falo tudo que Deus me fala, Deus está me mostrando. Mas, naquele momento, a gente tem essa opção de escolher. Então, se algo não está dando certo na sua vida, você que nos assiste nessa live maravilhosa dessa tarde, para a sua vida, entenda algo. Se não está dando certo, é para você abortar o plano. Não é o diabo que está interferindo, porque maior do que o diabo é nosso Deus. Então entenda isso. Se não está acontecendo, é porque não é para acontecer. Não é o tempo. Deus está te dando um livramento. E lá na chegada ele te explica tudo. Um dia vai entender, um dia a gente entende, né? E tem aqueles Exato. planos também que a gente quer. Ah, Deus, ó, eu sei que isso não vai ser bom, eu sei que não é a tua vontade, mas eu quero, me deixa, né? É. E quando a gente faz isso, a gente dá errado lá na frente, aí você não vem reclamar, não é? Tem isso É. também, né? É. Deus dá o livre-arbítrio pra gente, a gente escolhe por qual caminho a gente vai andar, mas a gente vai colher os resultados daquele caminho, né? Então, quando Isso. chegar, não reclama. Exatamente. A gente faz Uma muito coisa que a isso com gente tem que cartão de crédito. uma coisa que a gente tem que entender é que toda escolha vem acompanhada também de uma consequência. Então a gente Voltou. 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 Ai, Eu foi tava meu aqui, não pai, saí daqui. travou. Povo, não sai daí não, que a gente volta. Quando trava, a gente volta. Até meu marido tá assistindo a live, tá adorando, ó. Ô, Uma Glória! curiosidade, muitas pessoas me perguntam como é que eu converti meu marido, né? Meu marido pensa naquele homem que a família toda é bem preconceituosa com o cristão. E as pessoas falam assim, muitas amigas que vão na igreja há muito tempo, e os maridos não vão ainda, né? Mas uma hora vai, certeza que vai. Me pergunta como que eu consegui, né? Eu falo, gente, não foi eu, foi Deus, não foi eu, não fiz nada, nem convidar ele para ir, eu não convidava. Mas eu chegava, fica a dica aí, eu chegava da igreja contando como foi, animada, porque realmente foi muito bom. Então, eu chegava contando da palavra, o que eu tinha aprendido, como a gente pode usar isso na vida, como que vem resposta de oração que a gente tinha falado antes. Então, eu chegava animada. Mas aí eu ia no outro domingo, às vezes eu falava assim, você quer ir comigo? Não. Então tá bom, tchau, isso aí, fui. E Tá hoje ele certo. falou, eu quero ir com você. Eu falei, você quer ir comigo? Eu pensei, acho que eu pensei, só vai hoje, né? Pensei, tá bom, vamos embora, né? E foi, ele chegou lá, tinha festa na igreja, porque o pastor estava voltando de viagem. Falei, poxa vida, pensei, olha Deus, no meu primeiro dia não tinha festa assim. Eu falei pro meu marido, falei, não acostuma não, que não é todo dia assim. E
E achei que ele não ia, e ele vai até hoje comigo, né? Graças a Deus. Mas é obra de Deus. É aí que eu entendo a gente orar e acreditar, né? Não era por minha força. Eu sabia que pela minha força ele não iria nunca. Sim. Mas é por Deus mesmo. Então, quem vai mudar o coração, aí você que tá com um filho que tá precisando, né, ser convertido, tá precisando andar mais nos caminhos de Deus, ou o marido que às vezes tá meio difícil, não desista dele, haja com amor, trate ele sempre com amor e coloca nas mãos de Deus. Colocar nas mãos de Deus é colocar mesmo, Senhor, coloco nas suas mãos, vai lá, vai lá. É assim, gente, ele é pai, ele quer cuidar de você, mas a gente não deixa, né? É, é um E os pouco seus sonhos desafiador. também é assim, né? A gente tem que coloca nas mãos de Deus aí os seus sonhos. Mai, eu quero isso pra mim. Se for da tua vontade, né? Coloca aí tudo, porque vai dar tudo certo. É mágico, né? É uma coisa que, para quem não vive isso, acha até que é meio loucura, porque eu achava que era loucura. E também o E é testemunho, isso. né, Vivi? O Oi? testemunho também conta muito, né? É Então, isso. algumas pessoas me perguntam sobre o testemunho. Talvez você que nos assiste aí, né, que é mulher e talvez também você que é homem, né? É importante você dedicar o seu tempo à casa de Deus, mas também à sua família, aos seus filhos, ao seu esposo, né? Às vezes ele chega do trabalho, você não tá lá, não tem janta, ou ele chega, você tá toda descabelada, né? Se prepara pro cara, né? Recebe ele com celebração. O dia às vezes é maçante, né? É massacrante, às vezes o cara tá sem paciência. Então, assim, tá sempre com uma música ali, com uma adoração, né? Uma adoradora, né? Ela move os céus, né? Então, isso é incrível, né? O testemunho é incrível. E não é só o testemunho de falar, de agir, de ter atitude. Então, isso também leva muitos à conversão. Eu me lembro que quando eu trabalhava com artes, algumas pessoas me perguntavam, quando eu estava num programa, um dia uma pessoa me perguntou isso. Ela falou, Peter, qual que é a maior estratégia de evangelismo? Ela esperava que eu fosse responder que fosse cuspir fogo, ou fazer malabarismo, ou um teatro. E eu disse para ela, a melhor estratégia de evangelização no mundo ainda continua sendo o nosso testemunho de vida, né? Porque a gente só vai falar do que está cheio no nosso coração. Então é importante a gente estar cheio de Deus, né? Menos de religiosidade e mais de Deus. É isso aí, gente. Bom, Peter, eu quero. A gente vai finalizar já, porque já faz quase uma hora. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente, né? É, Eu derruba. quero que você possa falar aí com o meu público, com o seu público também, que tá. Ó, a live tá, a audiência tá bonita aí, segurou a audiência o tempo Segurou, todo. hein? Muito obrigada. Eu quero agradecer por É você isso aí. ter colocado esse tempo aí à disposição. E eu sei que a sua agenda é muito corrida, que você não para, que é muito estudo e que é muito trabalho, e que mesmo assim você conseguiu tirar um tempinho para vir aqui falar com as minhas Ah, seguidoras aqui, que precisam tanto, né? Em tempos que a gente ouve muito falta de esperança, falta de fé e desespero, né, da população mesmo. uhum. A gente poder vir para trazer um pouquinho de alegria para o coração aí das pessoas, isso não tem preço. Muito obrigada. E pode aí finalizar, deixar o seu recado, falar com o pessoal aí o que pode passar os recados aí. Tá bom, obrigado, Vivi. Eu quero agradecer pelo carinho, né, pela oportunidade de estar aqui no seu canal, né? A maior parte hoje, mais de 50% do meu Instagram são mulheres, né? Algumas pessoas ainda brincam, falam, é mulher porque você é solteiro, mas não tem nada a ver, né? Mas é porque a gente gera um conteúdo e eu tento gerar um conteúdo que atinja diretamente, dê suporte ao emocional. E, infelizmente, as mulheres elas são mais sensíveis. Então, eu tenho essa consciência, né? E todo o material que eu tenho produzido, eu produzo para ambos os públicos, né? Tanto para o público homem, né? Quanto para a mulher. Só que as mulheres, normalmente, elas são mais sensíveis e mais emocional. Então, atinge mais, né? Esse público. E eu tendo essa responsabilidade, eu entendi de Deus, eu falei, Deus, amém, eu falo muita coisa para as mulheres, e atinge mais as mulheres, na verdade, mas elas também são um alicerce, né, da casa, elas são a auxiliadora. Então, uma mulher curada, ela cura toda a sua família. Uma mulher liberta, ela liberta toda uma nação. Então, isso é incrível, né? Incrível como é. Então, eu fico honrado de estar aqui no seu canal, também falando para as mulheres. Eu quero aproveitar e agradecer também essa oportunidade. Então, fico feliz por isso.
né? Atualmente estou aqui no Legacy Up Lagoinha, que é nosso culto aqui da juventude adulta. Quero muito que vocês venham para Belo Horizonte, você, o Serginho, sua filha. A Vai gente ser vai, tá bênção demais assistindo vocês aí, ó, aqui. tá? Tá te Vai chamando de ser... Peter Midiorin. É, Ó, tá vocês... acabando o nosso tempo. Eu tenho Ai, meu 30 Deus! segundos para encerrar, senão vai Então cair a tá. live. E me sigam lá no Instagram,